A gente precisa parar e analisar: "Poxa vida, essa renda que eu tenho hoje, se eu estou endividado, de duas uma, ou eu vou precisar reduzir o meu estilo de vida, meu custo de vida, meu padrão de Uhum. vida, ou eu vou precisar aumentar minha renda. Eu não tenho outra saída milagrosa, né. Seria muito bom que Sim. tivéssemos, mas não temos outra saída. Então eu preciso ser muito lógico e racional, o que é desafiador, porque somos seres, emocionais, né, mas eu preciso ser pragmático e lógico ao perceber que esse padrão de vida ele não é sustentável para mim. Então eu vou precisar diminuir e se eu já estou numa situação em que eu só sobrevivo, eu nem tenho um estilo de vida elevado, um padrão de vida elevado, a minha única alternativa se torna ter renda extra, me especializar de alguma maneira para poder ter um salário maior, para sair do mínimo, porque o mínimo hoje não é o mínimo que por pesquisas, isso já é comprovado, é o suficiente para viver aqui no Brasil. O salário mínimo para sobrevivência aqui no Brasil, normal, não padrão de luxo elevado ali, mas um padrão normal de vida seria o salário de R$ 7.000. Pensa comigo, Vinícius, A quem é maioria não recebe isso. maioria não recebe. A gente está falando Uhum. de, eh, 70% da população ou mais que vive com um salário mínimo ou 2 Exato. salários no máximo. Uhum. Então você não tem o básico para você viver aqui no Brasil hoje, né. Não à toa muita gente vai o quê? Empreender. Muita gente Uhum. vai empreender. E não é, esse quando a gente fala de empresário aqui no Brasil, muita gente até culturalmente tem em mente a imagem de alguém muito rico que escolhe empreender para e não é assim, e não é essa a realidade. A pessoa também São vai pessoas empreender trabalhadoras que estão tentando sobre vencer na de vida, novo pagar as conta. exatamente, sobreviver, né. Uhum. E muitas vezes até por uma questão ideológica, elas são expostas como, pessoas que exploram e porque empreendem, então se é empresário não corresponde à realidade, isso não se sustenta A na realidade. maioria dos empresários não são grandes. Não são A grandes. maioria, né. Eles estão lutando para são as pessoas que abrem as portas dos negócios todos os dias e fecham as portas todos os dias, passam uma vassoura antes de começar a atender. Inclusive eu vi um vídeo interessante, até eu vou trazer ele no podcast. Uhum. Mas ele trouxe um dado muito interessante, ele falou assim, que grande parte dos empresários, eles, às vezes estão ganhando menos do que os próprios Do que funcionários. empregado, claro, E daí, para o funcionário, isso aí é uma coisa ilógica, porque ele pensa sim. assim: "Não, o patrão que está empregando, mas às vezes ele não tem nem casa própria, nem carro próprio, ele está botando todo o dinheiro que ele está ganhando na empresa de lucro, ele tá colocando reinvestindo dentro da Ele empresa". comprou um risco antes, ele abre o mês Exatamente. no vermelho, né, ele precisa pagar aluguel, pagar folha, então ele abre o mês no vermelho. E ele toma um risco que o funcionário muitas vezes não tem essa visão de que ele toma, mas ele Uhum. toma muito mais risco. Mas ele não é bem remunerado a ponto de ser considerado muitas vezes alta renda. Não é essa a realidade. Eu atendia muito empresário nos bancos, e o empresário era o financeiro, ele era vendas, ele era pós-vendas, ele era a pessoa que fechava as portas no final do dia, e ele ia até o banco com muita pressa, porque muitas vezes na empresa não tinha ficado ninguém e aquelas horas de venda para ele faria muita falta. Então ele ia, ele queria ser atendido o mais rápido possível para que ele voltasse para a empresa trabalhar. Então ele estava ali pagando conta, tomando uma linha de crédito inclusive, se endividando para, novamente, passar o mês, mas ele era o funcionário, o faz tudo da Em empresa, né. pensar, Elisiane, que essa é a grande maioria, é a grande É a maioria. realidade de 80% dos Uhum. empresários aqui no Brasil ou mais, eu não tenho dúvida. Na verdade, tem uma pesquisa que aponta que hoje 90%, dos empresários são micro, pequenos e médias empresas. Então, a gente Uhum. não está falando de super bilionários, e que é Uhum. uma impressão que as pessoas têm muitas Pessoas que vezes só estão pelo tentando a nome. sobreviver também, né. Exato, Uhum. exatamente, estão lutando. Me diz uma coisa, se uma pessoa quisesse hoje quitar as dívidas de cartão de crédito, digamos que ela está com 15.000 Aham, de dívida no cartão de crédito, e ela ganha 3.000, tá, ela ganha uhum, 3.000, está com dívida de 15.000 no cartão de crédito e ela quer quitar o cartão. uhum. Qual o conselho que tu daria? Vamos lá. É necessário levar em consideração o tempo dessa dívida, porque a partir de um determinado momento, e não que seja o correto, mas não estamos falando aqui do que é correto ou não, mas o devedor aqui no Brasil, ele é de alguma maneira favorecido por conta do tempo da dívida. E isso acontece na prática, tá? Então, quando você Porque tem uma tem dívida gente de que tem gente que deixa passar muito tempo para o banco ligar e renegociar. Seria exatamente. essa a Exato, saída exato. ou Então depende do tempo da sua dívida, né. Uhum. Meu pai já é falecido, mas ele dizia que o que a gente tem de mais valioso é o nosso nome.
Então, se você tem uma dívida que já está tirando a tua paz e você gostaria de resolver, você tem hoje alguns caminhos possíveis, né. Feirão Serasa Limpa Nome, isso acontece pelo menos 2 vezes ao ano, isso é uma baita oportunidade para você renegociar. Olha só, presta atenção, feirão, Feirão Serasa. Serasa Limpa Nome. É, tem Uhum. todos os anos, já é de praxe, Daí a padrão da pessoa Serasa. consegue. Você tem descontos de que Uhum. chegam até 90% da dívida, É então mesmo? pagando à vista. Já vi pessoas quitarem com 99% de Mas desconto. eu acho que as pessoas não sabem disso, Elisiane. Então, que bom que a gente teve a oportunidade de conversar sobre Porque isso, eu acho que as porque pessoas não é, sabem disso, né. eu já vi as pessoas quitarem com muito, muito, muito E isso desconto. acontece em todas as cidades? Como é que funciona? Acontece em nível Brasil, atendem nível Brasil e normalmente quando esses feirões abrem, a própria o ponto de atendimento dos correios, ele serve como um ponto de atendimento da Serasa, para prestar esse serviço. Então é Olha realmente só. função social mesmo, né. Você tem muito desconto ou você tem uma abertura muito grande para você renegociar, e aí falando de parcelamento, E porque a muitas a vezes um pessoa a refinanciamento é pessoa se informa disso aí dentro do Serasa na mesmo? própria Serasa, no portal da Serasa. A gente Pelo tem que portal? ficar muito atento em relação a É fraudes, 2 vezes golpes. no ano? Normalmente 2 vezes ao Uhum. ano, e então final de ano é uma baita Sim. oportunidade para você renegociar a dívida. E ela, assim, tentar renegociar com o banco tem como também? Tem como também, e eu diria para você tentar, fazer a tentativa, independentemente do tempo da sua dívida. Entendi. Mas o banco ele está muito disposto a receber. Se ele percebe que a tua capacidade de pagamento é uma, né, e você está ali de boa fé tentando pagar aquela dívida, ele também vai fazer questão de receber. E de novo, muitas vezes é um fator emocional que impede essa pessoa de ir até o banco e renegociar. Ela se sente inferiorizada por conta de ter dívida, ela Acha não que não vai ter deveria. desconto também? Exato, ou ela já está tão tomada pelo caos financeiro, que ela não tem nem a coragem de olhar para isso e de resolver. Então eu digo: "Olha, faz um ranking das suas dívidas". É o cartão de crédito primeiro normalmente, porque os juros são mais altos, mas faz um ranking. O que está levando meu dinheiro embora em dívida todo mês? Cartão de crédito, cheque especial, que é o limite do banco, é uma dívida que eu fiz ali um boleto, um parcelamento de um eletrodoméstico, eletroeletrônico, mas faz um ranking da mais cara para mais barata, não em relação ao valor da parcela, mas em relação a juros, e começa a resolver, a encarar o problema de frente. Acho que esse é o primeiro passo, Eu Vinícius. acho que a solução não é pegar uma tesoura e começar a cortar cartão de Cortar crédito, né. cartão, é bom se fosse, né, bom se fosse, Não mas resolve. eu acho que essa ideia de estancar a dívida, ela vem num segundo ponto importante, né. Se o cartão de crédito ele não está funcionando para mim, com a educação financeira que eu não tenho, né, então eu não tenho disciplina para usar o cartão de crédito, é melhor que eu elimine Porque às vezes essa a pessoa ferramenta. vai precisar. Porque um exemplo assim, Exato, eh, queimou a máquina de lavar, né, exato. queimou a máquina de lavar, ou o carro estragou. E Perfeito a exemplo. pessoa não tem o dinheiro, às vezes, para trocar a peça do carro ou para comprar uma máquina de lavar nova. Mas se ela tem um Exato. cartão, ela vai lá e parcela em 10 vezes sem juro, né, de Perfeito. preferência sem Não, e juro. é isso que as pessoas me perguntam muitas vezes: "Elisane, quando que eu parcelo e quando que eu pago à vista, para organizar a minha vida? Qual que é a regra de ouro do cartão de crédito?". Eu digo: "Olha, bens duráveis, eu vou comprar uma geladeira, eu posso parcelar um cartão em 10 vezes sem juros, porque a geladeira vai durar mais de 10 meses, né, então não tem problema nenhum parcelar. Agora, se eu vou parcelar a compra do mês em 6 vezes, isso é sustentável? Não, porque no mês que vem eu estou no mercado de novo. Eu vou Uhum. parcelar minha conta de luz? É sustentável? Não. Vou parcelar minha comida por delivery? Eu estou fazendo um pedido, hoje é possível. O aplicativo ele meio que virou um banco. Isso é um problema também, porque essa facilidade ao crédito ela também é prejudicial. Mas eu vou parcelar hoje um pedido que vai chegar na minha casa, eu vou consumir e eu vou ficar pagando 2, 3, 4, 6 meses? Isso é loucura, não é sustentável. É aí que as pessoas se endividam. Exato, nem 8 nem 80, mas eu tenho que ter uma regra de ouro. Puxa, se é um bem durável, se é um fogão que estragou e eu vou precisar comprar, tá tudo bem parcelar. Mas se é um produto, um bem de consumo imediato, eu não posso pensar em parcelar. Se aquilo não cabe no meu bolso, se o pedido de delivery não cabe no meu bolso, eu preciso considerar não fazê-lo. Eu preciso considerar que eu preciso me organizar mais, talvez fazer uma compra planejada da semana para eu economizar com alimentação. Aliás, a alimentação é um dos aspectos que mais leva o dinheiro embora das pessoas, que estão nesse ciclo de sobrevivência Você acha financeira. que as pessoas têm preguiça de anotar os gastos, de anotar as contas que têm?
Porque as Vinícius, pessoas tentam colocar tudo aqui na na cabeça. cabeça delas, né. Sim, Mas tem coisas que a gente tem que colocar no bloco de notas do é, celular, pegar ajuda um muito. caderninho, né, Exato. pra estar ali conferindo. Antigamente tinha aquela caderneta, tu Isso, lembra da eu caderneta que lembro, tinha claro, nos sim. mercadinho perto de casa? Pequenininha aqui, ó, de Isso, mão, né, de bolso. cada um tinha a sua caderneta, Exato, né. exato. Acho que ajuda demais. É complicado a gente falar de: "Puxa, será que o pessoal tá com preguiça de anotar?" A gente entende que as pessoas trabalham tanto, elas Sim, estão tão muitas vezes tomadas pelo saturadas, né. caos, exato. E aí, Uhum. elas simplesmente não pensaram ou não querem ter mais um desgaste, mas muitas vezes é necessário. Você fazer uma lista de mercado, vai tornar a tua decisão muito mais racional do que emocional. Se eu não vou com lista nenhuma e eu vou para o mercado, muitas vezes vou com fome para o mercado, eu tendo a comprar muito mais de coisas que eu não compraria se eu fosse mais racional, se eu tivesse uma lista. Então, de novo, né, a gente pensa que nós pensamos que somos seres totalmente racionais, que de Uhum. vez em quando tomamos uma decisão emocional. É justamente o oposto. Nós somos seres predominantemente emocionais que de vez em quando tomamos uma decisão racional. Racional. Uhum. Então, quanto mais racional nós conseguirmos transformar as nossas decisões com dinheiro, mais vai funcionar. Principalmente nesse primeiro momento de sair das dívidas, sair do caos Uhum. financeiro, se organizar Entendi. financeiramente pela primeira vez. Então, nós precisamos tornar as nossas decisões racionais.